arcos no primeiro quadrante. Caso você já tenha observado nos livros algumas coisas assim, né, você percebe que na tabela de razões trigonométricas, você só consegue encontrar valores entre 0 e 90 graus. Então, se você só consegue observar isso, né, razões entre 0 e 90 graus, o que vai fazer com os outros quadrantes, né, com os outros ângulos que podem ser encontrados? Aí você pega e consegue converter eles, né, reduzindo-os até o primeiro quadrante. Então, a redução ao primeiro quadrante se consiste nisso. Então, esse processo, isso é possível por causa da simetria existente entre as razões trigonométricas dos demais quadrantes em relação ao primeiro quadrante. Então, a gente pode observar, então, além da simetria, também vamos usar as razões trigonométricas nos demais quadrantes, isso já estudados na aula anterior. Então, consideremos um arco no segundo quadrante. Né? Nós temos aqui nosso ciclo trigonométrico, né, com as razões, né, seno, cosseno e tangente. Então, nós vamos pegar em um arco qualquer no segundo quadrante, né? Vocês estão observando aqui. Estão observando aqui, né? O arco do segundo quadrante. Então, percebe que nós temos aqui uma projeção dele no eixo dos cossenos, né? Que está aqui, cosseno do ângulo alfa. Percebe que também vai ter uma projeção no eixo dos senos. Está aqui o seno do ângulo alfa. E também uma projeção no eixo das tangentes. Está aqui a tangente do ângulo alfa. Então, vamos perceber aqui o seguinte, né? Que existe uma certa simetria. Se eu usasse, por exemplo, o eixo dos senos como uma espécie de espelho para ele, ó, percebe que essa linha alaranjada, se derem um zoom com o celular também dá para observar, essa linha alaranjada ela é simétrica a esta linha azul que representa um ângulo alfa. Então percebe que nós temos aqui uma certa simetria, né? Aqui do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então nós temos aqui uma simetria entre esses ângulos. Talvez seja só a internet que esteja meio ruim, né? E às vezes dá uma travada. Pronto, vamos demonstrar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ó. Vocês observam aqui, né? O que bem que nós temos o nosso ângulo alfa, né? Que é a linha em azul. E observe também as seguintes projeções, né? O cosseno, essa linha verde mais clara. O seno, amarelo. E percebe que ele faz uma projeção também na linha das tangentes, essa parte destacada em azul. Agora, percebe que se eu fizer do eixo dos senos uma espécie de espelho, ó, como é que seria? Esse ângulo aí espelhado no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, percebe que essa linha aqui, mais ou menos alaranjada, né? Ela também vai possuir a mesma projeção de cosseno, só que positivo, né? E a mesma projeção do seno. Né? E também vai possuir uma projeçãozinha na parte das tangentes. Ok? Então, se eu projetar ele aqui na tangente, percebe essa linha roxa que nós temos aqui, ó. Que seria a projeção desse mesmo ângulo espelhado, né? Na linha tangente.
Então, assim, para arcos no segundo quadrante, basta tomarmos quanto falta para 180 e adotarmos o sinal conveniente para a razão trigonométrica desejada. Por exemplo, um ângulo qualquer aqui, um ângulo de 120 graus. Supondo, né? Um ângulo de 120 graus, quanto é que falta para 180? Né? 120, quanto falta para 180? Faltam o quê? 60 graus, né? Aí você percebe então que 120 ele é simétrico com um ângulo de 60 graus, porém algumas razões trigonométricas vão ser também diferentes. Então agora consideremos um arco aqui no terceiro quadrante. Então nós temos aqui nosso ciclo trigonométrico e também nós vamos observar aqui o nosso terceiro quadrante, que está aqui o nosso ângulo alfa, no terceiro quadrante. Percebe também que ele apresenta uma projeção, lembrando, ó, com o cosseno negativo, com o seu seno de alfa também negativo, porém a sua tangente, ó, ela é positiva. E como seria feito essa simetria e esse espelhamento para o primeiro quadrante? Pronto, está aqui em laranja, percebe aqui que nós temos, ó, o nosso ângulo, ó. Então nós temos aqui o nosso pequeno ângulo, né, espelhado no primeiro quadrante. Isso seria ele já espelhado. Está aqui a projeção no seno, não no cosseno, perdão, no seno, e na tangente seria a mesma coisa. Então, para arcos no terceiro quadrante, basta tomarmos o quanto passou de 180 e adotamos o sinal conveniente para a razão trigonométrica desejada. Então, a razão, nesse caso aqui, melhor dizendo, o sinal da razão trigonométrica ela não vai mudar, porém o ângulo em si ele vai mudar porque eu vou reduzir ele para o primeiro quadrante. Um exemplo, pegar um outro exemplo que seria mais ou menos múltiplo de 60, né? 240 graus, vamos supor. Quanto falta? 240, então quanto falta para 180? Faltam 60 graus. Porém, ele teria o mesmo seno de 60 graus, só que negativo. Ele teria o mesmo cosseno de 60 graus, só que também negativo. E também teria a mesma tangente de 60 graus, porém aí o sinal da tangente seria o mesmo, né? Então agora tomando um ângulo no quarto quadrante, né? Tomando um ângulo aqui no nosso quarto quadrante, né? Aí mais uma vez aqui nós temos o ciclo trigonométrico. Aí vamos pegar o ângulo do quarto quadrante, como vocês podem observar aqui, né? Agora, percebe que a projeção desse ângulo, desse mesmo ângulo, vai ser em quê? Nós temos aqui o cosseno dele, o seu seno, né? E a sua projeção na tangente. Porém, agora o seu eixo de simetria vai ser aonde? Né?
vai ser relacionada aqui ao eixo dos cossenos, né? Percebam aí a simetria. Então, nós temos aqui projeção desse mesmo ângulo do quarto quadrante, lembrando simetricamente, projetado aqui no eixo dos senos, dos cossenos e também da tangente. Então, assim, para arcos no quarto quadrante, basta tomarmos quanto falta para 360. Então, se a gente tomar quanto falta para 360 e adotarmos o sinal conveniente, ou seja, o mesmo sinal para a razão trigonométrica, então pronto, nós já temos o nosso seno e o cosseno desse mesmo ângulo com um valor superior a 90 graus. Aqui você observa, né, que nós vamos ter o ângulo, né, no quarto quadrante, e aqui seria o quanto falta para chegar em 360 graus, nesse mesmo ângulo aqui projetado no primeiro quadrante. Então, vamos resumir isso, né? Resumindo, segundo quadrante, só verificar o quanto falta para 180. No terceiro quadrante, o quanto passou de 180. E no quarto quadrante, quanto falta para 360. Então, para arcos superiores a 360 graus, né, primeiro a gente calcula o seu menor arco côngruo, para depois a gente fazer a sua redução ao primeiro quadrante. Então, vamos aqui colocar exemplos, né? Primeiro exemplo, quais razões trigonométricas para o arco de 120 graus? Né? Aí vamos pensar agora, como 120 graus está no segundo quadrante, falta 60 graus para que ele chegue a 180. Então, 120 graus, o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. Então, o seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120 graus. Aí, pelas projeções que foram feitas, você vai encontrar que o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60 graus. Porque ele fica do outro lado, né? Vamos dizer assim, na parte negativa referente aos cossenos. Por isso que o ângulo de 120 é menos o cosseno de 60. Então, o cosseno de 120 graus será 1/2. Menos 1/2, na verdade. A tangente de 120, que vai ser igual a menos a tangente de 60, né? Por causa da projeção lá no ciclo trigonométrico. Então, aí nós temos o quê? Tangente de 120 igual a menos raiz quadrada de 3. Portanto, seno de 120, raiz de 3/2, não, raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 120, menos 1/2. Tangente de 120, menos raiz de 3. E pronto. Agora, tomando um arco de 225 graus, determine o seno, o cosseno e tangente desse mesmo ângulo. Então, a gente sabe, né? O 225 vai estar no terceiro quadrante. E, portanto, passou 45 graus de 180 graus. Fazendo isso, né? É só verificar o quê? Que o seno de 225 graus é menos o seno de 45 graus. E que o seno de 225 graus, né? Que a gente sabe, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 225 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 225 graus é igual a menos o cosseno de 45.
qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso aqui, o cosseno de 225 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Bom, tangente de 225 vai ser a mesma tangente de 45 graus, também com o mesmo sinal, né? Vai ser positivo. Então, tangente de 225 graus vai ser 1. Portanto, seno de 225 menos raiz de 2 sobre 2, cosseno de 225 menos raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 225 graus é 1. No exemplo 3, qual o valor do seno de 330, cosseno de 330 e tangente de 330? Então, como 330, né, gente, vai estar no quarto quadrante e faltam 30 graus para que ele chegue a 360, então o seno de 330 vai ser menos o seno de 330, porque a gente sabe que ângulos no quarto quadrante tem seno negativo, e o seno de 330 é menos 1/2. No cosseno de 330 vai ser igual ao cosseno de 330, porque primeiro e quarto quadrante possuem cossenos positivos. Então, cosseno de 330 não, é o mesmo cosseno de 30, né? Que é a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 330 vai ser menos a tangente de 30. Né? Porque a tangente, ela é negativa, né? Para terceiro e quarto quadrante. Então, a tangente de 330 é raiz de 3 sobre 3. Então, assim, 300, o seno de 330 é menos 1/2, cosseno de 330, raiz de 3 sobre 2, tangente de 330, menos raiz de 3 sobre 3. E aí nós temos o nosso quarto exemplo. Quais as razões trigonométricas para um arco de 1230 graus? Ou seja, as razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. A gente vai determinar os valores para elas. Então, um detalhe, né? Porque ele é superior a uma volta, né? Então, como 1230 é superior a uma volta, então a gente vai tomar o seu menor arco côngruo para depois fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, 1330, nós vamos dividir isso por 360, que dá 3 voltas, e sobram 150 graus. Então, nós temos que 1230 é côngruo a 150. Só que aí o que acontece? 150, ele passa do primeiro quadrante, né? Então, ele vai estar onde? Né? No segundo quadrante. E quanto falta para... Vou logo dizendo, não. Quanto falta para 180? Só me responda aí rapidinho no chat. De 150 faltam quanto para 180? Pronto, exatamente, 30 graus. Então percebam aí que este mesmo ângulo dos 1230 graus, que é igual ao seno de 100, que é igual ao ângulo de 150, né? Então nós vamos ter aí o mesmo seno de 30, porque ele está na parte positiva do seno, então também vai ter a mesma coisa. Então o seno de 1230 é 1/2.
o cosseno de 1230, que vai ser igual ao cosseno de 150, que é igual, nesse caso, a menos cosseno de 30. Por quê? Porque esse ângulo de 150, ele está no segundo quadrante. O segundo quadrante, ele possui cosseno negativo. Então, com isso, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, para esse mesmo ângulo aí de 1230, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, tangente de 1230 vai ser igual a tangente de 150. Então, tangente de 1230 vai ser igual a menos a tangente de 30 graus. Porque, nesse caso, a tangente, só um equívoco aqui, então a tangente ela possui valores negativos para o segundo e o quarto quadrante, né? Perdão aqui. E ela possui valores positivos para o primeiro e terceiro quadrante. Então, como esse cosseno, não, como esse ângulo de 150 graus ele está no segundo quadrante, então ele vai ter valor negativo para a tangente. Então, nesse caso aqui, a tangente de 1230 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, temos aí seno de 1230, 1 meio, cosseno de 1230, menos raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 1230, menos raiz de 3 sobre 3. E aí o nosso quinto exemplo, né? Então, fazendo as reduções aqui, né? Nós temos aqui, calcule o valor da expressão, 150, sendo cosseno de 150, mais o cosseno de 330, mais a tangente de 300. Bom, a gente vai fazer as reduções necessárias ao primeiro quadrante, né? Só para verificar, né? Ó, os equivalentes ao quadrante, né? Cosseno de 150 é menos cosseno de 30, cosseno de 330 é o mesmo cosseno de 30, menos tangente de 300 é menos tangente de 60 graus. Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3, né? Aí, por que só ficou a tangente de 60 graus, né? Aqui nós temos duas coisas iguais, ó. Deixa eu só colocar em preto. Nós temos duas coisas iguais com sinais opostos. Então, eu posso cancelar isso e manter apenas o que está aqui. Então, nós só sobra a tangente de 60 graus, que dá a raiz de 3. Portanto, né, cosseno de 150 mais cosseno de 330 mais a tangente de 300 graus é igual a 3. Ou melhor dizendo, raiz de 3. E aí esse último aqui, tentar responder rápido para mostrar depois a atividade e a gente poder encerrar a aula. Então, se tangente de 20 é igual a A, o valor de tangente de 160 mais tangente de 340 mais tangente de 200. Bom, primeiro vamos colocar todas as funções, né, todas as tangentes, né, em função de A. Tangente de 160 é igual a menos a tangente de 20. Então, a tangente de 160 vai ser menos A. Tangente de 340 também é igual a menos a tangente de 20. Então, vai ser também menos A. Tangente de 200 graus é igual à própria tangente de 20. Então, tangente de 200 é igual a A. Então, é só substituir agora, ó. Portanto, a gente vai ter o quê?
é igual a menos A dividido por A. Então, nós temos aqui menos 2A. Aí, menos 2A dividido por A, sobram menos 2. Então, o resultado aqui vai ser o nosso item E, né? Tangente de 60 mais tangente de 340 sobre a tangente de 200 vai ser o mesmo que menos 2. Tá ali o nosso item E. Aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Não, né? Aí aqui nós temos, né, uma tabelinha dos ângulos notáveis, né, só para vocês darem uma verificada, né, que seria a tabelinha dos principais ângulos notáveis, que você já deve ter visto anteriormente, né, os de 30, 45 e 60 graus. E agora nós estamos acrescentando aí os de 90, 180, 270 e o de 360 graus. Ok, né? Então, deixa eu só fechar aqui a apresentação. Foi bem, pessoal. Então, então é isso, né? Agradecendo aí a atenção e a paciência de vocês, né?